Boa noite, meus amigos e minhas amigas, irmãos e irmãs em Cristo. Desejo a todos nós muita paz. No momento em que gravo este vídeo, nós continuamos com a necessidade do isolamento e do afastamento social. Muitos de nós suportamos bem, com relativa tranquilidade. Porém, muitos ainda se ressentem com a falta do contato físico, do abraço, do beijo, de um simples sorriso que hoje, infelizmente, as máscaras escondem. Então, mais do que nunca, em busca do consolo que essas tantas pessoas merecem e nós também merecemos, precisamos da nossa bússola moral, que é o Cristo, e dos rumos que ele nos marca através do seu Evangelho. As tragédias acontecem, as tragédias vão continuar acontecendo, mas, por piores que sejam essas tragédias, esses dramas que vêm à nossa vida, eles nos ensinam que são passos apenas para a mudança, uma mudança para o que há de ser melhor. Ter medo? Não. Cuidado, sim. Cuidado não só com a nossa própria saúde, mas também com a saúde daqueles a quem amamos, daqueles que estão ao nosso redor e que muitas vezes são mais frágeis que nós. Inclusive aqueles que são frágeis psicologicamente, que necessitam tanto desse nosso carinho e desse nosso afago, nem que seja um afago à distância. Porque nós somos espíritas. E nós devemos e precisamos confiar, e não só confiar na providência divina, mas demonstrar que temos essa confiança. Portanto, medo não. O medo embrutece. O medo embrutece os homens e torna-os maus, até mesmo aqueles que não são. Não devemos ser alarmistas. Dizer que, olha, antes de melhorar vai piorar muito. Mas também não podemos nos deixar levar pela síndrome de Poliana, em que tudo está muito bem, tudo está muito certo, nada de ruim vai acontecer, porque Deus cuida da natureza, porque Jesus te ama. Ora, claro, Deus cuida da natureza e Jesus te ama. Mas não é por causa disso que nós não vamos tratar com a seriedade que isso merece. Emmanuel, que nos ensina a viver a verdade sem drama, com a realidade. Muitos de nós, espíritas, ainda são como pedras mergulhadas no leito dos rios. Elas estão molhadas por fora, mas quando se quebram, elas estão secas por dentro. Eles vivem em aparente clima de entendimento do Evangelho, mergulhados dentro do Evangelho, mergulhados dentro da doutrina espírita, mas esta verdade não chegou ainda ao seu interior. E por falta deste rumo que a bússola moral nos dá, vivemos sob o constante peso do medo, do peso do desejo. O desejo daquilo que é falso. É um querer nunca satisfeito. Uma insatisfação daquilo que eu queria ter e não tenho, daquilo que eu queria ser e que eu não sou. Nos outros, vemos atributos que nós não possuímos, posses que não conquistamos. Vem daí as nossas frustrações, como nos ensina Schopenhauer. E a testificar aquilo que afirma Zygmunt Bauman, essa sociedade líquida que nos cerca, nos impressiona os sentidos com tudo aquilo que venha de fora, o de bom e o de ruim. E nós, continentes vazios e secos, preenchemos-nos
de tudo aquilo que vem de fora, de tudo aquilo que é fútil, de tudo aquilo que é supérfluo e de tudo que é desnecessário. Não vemos em nós os nossos próprios atributos, o que por si só já nos daria alento nesses momentos de crise em que a tragédia nos assalta. E esses atributos que a providência divina nos concedeu, nos legou para a superação desta vida, são esses os talentos que nós recebemos. Um dia, nós vamos responder diante do mais duro tribunal da justiça divina, que é a nossa própria consciência. Nós vamos responder à pergunta: o que fizestes dos talentos que eu te dei? No Evangelho de Mateus, no capítulo 25, está lá a parábola dos talentos. Parábola bastante conhecida por nós todos. Eu vou fazer um breve enxugamento disso. Jesus começa nos contando que o Senhor age como um homem que, tendo que fazer uma longa viagem a um país distante, chamou os seus servos e a eles entregou os seus bens. A um deles deu 5 talentos, já nós vamos ver o que são os talentos. A um deu 5 talentos, a outro deu 2 talentos e a um deu 1 talento. E aqui começa o ensinamento de Jesus para nós. E todas as frases, todas as palavras, todas as vírgulas no Evangelho têm o seu motivo, têm a sua razão de ser, nada pode ser desperdiçado. E ele diz que esse Senhor distribui os seus bens a cada um segundo a sua capacidade. E partiu para a sua viagem. Bom, é sabido então que os servos foram trabalhar com esse dinheiro, com esses talentos. Aquele que recebeu 5 e aquele que recebeu 2 investiram nos banqueiros e duplicaram esse dinheiro. E aquele que recebeu apenas 1 enterrou esse dinheiro. Quando o Senhor volta e lhe chama e pergunta: o que fizestes dos talentos que eu te dei? E aqueles que aplicaram, o que recebeu 5 e o que recebeu 2, chegaram e disseram: olha, Senhor, está aqui aquilo que eu te devo, aquilo que tu me entregastes, aqui está o teu e mais os juros daquilo que eu apliquei, o teu dinheiro. E o Senhor, muito satisfeito, então se alegra dos seus servidores e diz: servos bons e fiéis, né? Passai à direita, aonde entrarão no gozo do vosso Senhor. E aquele que recebeu 1 talento, chega-se e diz assim: Senhor, eu sei que és um homem severo e que ceifas onde não semeaste e colhes onde não pudeste. E como eu te temia, eu enterrei o teu dinheiro para que ele não se perdesse, para que nada acontecesse. Está aqui, toma o que é teu, te devolvo aquilo que é teu. O Senhor, então irritado com esse servo, manda que lhe tirem tudo o que ele tem e entregue àquele que tem os 10 talentos. E aqui vem a segunda ensinamento mais profundo desta parábola. E ele diz: tirem-lhe, pois, o talento que está com ele e deem-no ao que tem 10, porquanto dar-se-á a todos os que já têm, e esses ficarão cumulados de bens. E quanto àquele que nada tem, tirar-se-lhe-á mesmo aquilo que ele pareça ter. Muito bem. Essa é a parábola, essa é a história que Jesus nos conta. Vamos começar a analisar agora. Talentos. Vamos começar pelos talentos. O que são os talentos? Um talento era a época de Jesus, o talento era uma unidade de peso, muito usada inclusive pelos romanos, de aproximadamente 35 quilos de ouro. Um talento equivalia a 35 quilos de ouro. Como unidade monetária, um talento era vertido em 6.000 denários, que era a moeda de prata romana.
usada em todo o império. Um denário, apenas, era o pagamento usual de um dia de trabalho inteiro de um homem comum. Com ele, podia-se comprar até 8 quilos de pão. Um talento equivalia, portanto, meus amigos, façam as contas, a 16 anos de trabalho de um trabalhador comum, de uma pessoa comum. Era um valor absurdo, era uma riqueza imensa. E, apesar destes 20 séculos que nos separam das palavras do Cristo, que depois foram notadas por Mateus e colocadas, invertidas no seu evangelho, essa parábola é bastante atual. Ela nos fala de dinheiro, ela nos fala dos juros havidos com esse dinheiro, fala do medo, fala das diferenças, das responsabilidades para com os bens que recebemos, mas fala também e, sobretudo, da inutilidade daqueles que dispensam os seus talentos. Está visto aí que o Senhor é Deus. Os servos somos nós. Os talentos são os bens materiais ou bens morais. São os recursos que a providência nos outorga para serem empregados em benefício nosso, próprio e dos nossos semelhantes ao longo dessa jornada. E a jornada é esse tempo concedido para a movimentação dentro da existência terrena. Eu já ouvi críticas dizendo que a distribuição desses talentos e quantidades foram desiguais. Não está muito justo isso aí. Não. Não tem nada de injusto. Vejamos que não é a igualdade que preconiza a justiça divina, mas sim a equidade. A igualdade existe quando somos tratados, no momento da nossa criação, absolutamente iguais. Todos carentes de melhora, de progresso. Simples e ignorantes, mas com a mesma capacidade, dotada para todos, igualdade para todos, com capacidade de crescimento. Baseia-se na equidade, e está colocado por Jesus lá no começo da parábola. Baseia-se na capacidade de cada um. E essa capacidade é adquirida antes da presente encarnação, em outras jornadas evolutivas. Aqueles que recebem os 5 talentos são os espíritos jamais experimentados, que aqui reencarnam nessa terra para missões de repercussão social. São os grandes cientistas, humanistas, filósofos, pensadores, construtores. São aqueles que vão impulsionar de alguma maneira a humanidade como um todo, no mais das vezes, passando a sua vida inteira, a sua encarnação inteira, sem preocupar-se consigo próprios. Aqueles que recebem os 2 talentos somos nós, que já adquirimos alguma capacidade de entendimento da vida e das coisas que temos. Nós recebemos 2 talentos. O mediano, não é? O comum da humanidade terrícola. Para ser gastado esse talento, para que esses talentos sejam gastos no âmbito familiar, na pequena sociedade familiar que nos cerca, para que nós, utilizando esses talentos que trazemos de outras encarnações, para fazer com que essa família progrida. Os nossos pais, os nossos irmãos, os nossos filhos, enfim, aqueles que nos cercam, estendendo um pouco mais esse âmbito familiar, vamos colocar a sociedade, pequena sociedade que nos cerca, dos nossos amigos, dos nossos companheiros, das sociedades que frequentamos, enfim. É para o nosso adiantamento e para o adiantamento daqueles poucos que nos cercam. Não ainda com a missão de fazer com que toda a humanidade progrida por nossa conta. E aqueles que recebem 1 talento não têm outra responsabilidade senão a de promover o progresso espiritual de si próprios. Mediante a aquisição durante a vida terrena
de virtudes que ainda lhes faltam, que eles não adquiriram. E quais são os talentos que recebemos do Senhor? Aqueles que vemos nos outros e que não reconhecemos em nós, não é? E que todos nós temos. E que sofremos às vezes porque não utilizamos ou não reconhecemos em nós esses talentos. Os nossos dons pessoais são nossos talentos. E nossos dons, e todos os temos. Uns para a música, tocar um instrumento, para cantar, para compor uma sinfonia, para reger uma orquestra. A música é um grande talento. O teatro é um grande talento. Em passar a emoção, em breves instantes, em breve momento, você passa uma emoção às pessoas ao seu redor que não te reconhecem como pessoa, mas sim como aquele caráter, como aquela personalidade que nós estamos investindo naquele instante em cima do palco. A oratória é um talento. O ato de ensinar, a capacidade de ensinar, a capacidade de educar para o bom, para o belo e para o verdadeiro é um grande talento. A saúde é outro talento. E não falo aqui da saúde antítese da doença. Eu falo da saúde, aquele conjunto que faz o ser humano saudável, o ser humano sadio. E atributos como a locomoção, a capacidade de mover-se, de levantar-se de um lugar e levar para outro, sem a necessidade de apoio de coisa alguma, uma cadeira de rodas ou alguém que te encaminhe. O ato de poder livremente dispor das suas pernas, da sua vontade de locomover-se. A visão, o tato, a beleza, a longevidade. Não vamos dizer da longevidade, não necessariamente que alguém tenha que nascer lá em Veranópolis, onde espera viver 100 anos, ou talvez até mais. Mas a longevidade é aquele período de vida que nós planejamos antes de reencarnar. E se nós nos comportarmos perfeitamente bem, 20, 30, 50, 60, 80, 100 anos, é o prazo que nós temos para investir esses talentos que recebemos para a nossa melhora, e lembrando sempre, para a melhora daqueles que estão ao nosso redor. O corpo perfeito, onde tudo funciona. Os olhos que veem, os ouvidos que ouvem, o olfato, o tato, o paladar. Somente quando nós perdemos um desses sentidos é que nós damos valor àquilo que nós tínhamos, era tão comum, afinal todo mundo vê, todo mundo caminha, todo mundo enxerga. Mas quando nos faz falta, nós vemos aquilo que nós desperdiçamos, aquilo que nós não valorizamos. A família é outro talento. Família é instituição sagrada, sim. Célula máter da sociedade. Mas a família é um talento. Quantos de nós sobre a face da terra não conhecemos família? Nascemos e somos criados em orfanatos. Não vivemos a adoção. Não sabemos o que é receber o amor de um pai, o amor de uma mãe. E muitos permanecem solitários, sem conhecer o ambiente amoroso familiar, porque não se casaram, porque não tiveram filhos, e jamais conhecerão o carinho dos filhos e o carinho dos netos. A capacidade para o trabalho. A capacidade para o trabalho é outro dom, é outro talento que nós temos, que nós recebemos, e que às vezes não valorizamos. O que podem as nossas mãos fazer, o que pode a nossa inteligência fazer. Em produzir bens para que possam nos servir melhor, para que possam servir aos outros. A inteligência empregada em construir coisas belas. Eu sei, a inteligência às vezes e as mãos também constroem coisas belas e destroem coisas belas. Mas estamos falando aqui em coisas que nos deleitam, que nos dão satisfação, que nos dão alegria, que satisfazem as nossas necessidades através do trabalho. A capacidade de orientar esse trabalho através da inteligência, de criação, de métodos de trabalho que possam ser proveitosos a todos. Um outro talento que nós não reconhecemos, um outro dom que nós recebemos, um outro recurso que a providência divina nos deu, a oportunidade de estarmos aqui,
São milhões e milhões de espíritos desencarnados, ansiando por uma oportunidade de elaborar o seu planejamento reencarnatório. E nós estamos aqui encarnados. Por esse instante, por esse momento dessa vida, dessa passagem, dessa etapa que cumprimos. Nós fomos aquinhoados por Deus neste momento com esta vida que temos. E muitos não a valorizam. Muitos não sentem a beleza de tudo que nos cerca. Eu sei. Muita gente reclama, eu também, muitas vezes. Eu não gosto do calor, eu não gosto do frio. Mas nós estamos aqui. E podemos e devemos fazer o melhor para estar aqui. Estes talentos são os que recebemos por esforço próprio. Escolhas nossas a partir do nosso livre-arbítrio. No somatório de tudo aquilo que nós recebemos ao longo da nossa única vida em etapas sucessivas. E que se eu não utilizo aqui agora, é porque eu escolhi que nesta vida, nesta encarnação, eu não vou utilizar. Mas ele vai servir de base para coisas novas que eu vou adquirir. O nosso caminho é a perfeição e nós só seremos perfeitos quando tivermos em nós os 10 talentos. E nós precisamos trabalhar isso. Mesmo que eu não utilize os dons que eu recebi em vidas passadas, eles estão aqui guardados nos refolhos da minha alma. Aqui guardados no meu perispírito. Para que na próxima oportunidade, somados àqueles com esses que esta vida está sendo, me concedendo, com que eu estou preenchendo esse meu continente vazio, eu possa utilizar de maneira melhor, mais para o meu progresso, lembrando sempre, para o progresso dos outros. Então esses talentos que nós recebemos, por esforço próprio, mas com a graça de Deus de permitir que nós recebamos esses talentos de volta, para que alavanquemos o nosso progresso. E todos nós temos talentos a empregar. Se não os temos agora, se não usamos agora, como eu disse, foi por ajuste nosso. Mas quantos reclamam que não tem nada para dar, nada para empregar? Será? Nós mesmos escolhemos as nossas intenções, mas a vaidade e o orgulho faz com que não utilizemos. E aí é que pode estar a nossa ruína. Mas vamos fazer uma reflexão. Quem somos nós? Façamos essa reflexão íntima. Como nos ensina Santo Agostinho no Livro dos Espíritos, lá, questão 919, onde ele já começa usando a frase socrática do conhece-te a ti mesmo. Façamos uma reflexão. Nós somos aqueles que usamos bem os talentos ou somos aqueles que enterram? E por que o mau servo enterra os talentos que o Senhor lhe dá? Primeiro, por não valorizar aquilo que recebeu. Ele subestima aquilo que ele tem, achando que aquilo que ele tem é pouco. Ele guarda para si e não usa. E entra num processo de autocomiseração, julgando-se diminuído diante daqueles que ele acredita que possuem mais do que ele. Talentos e dons, mesmo que poucos, devem ser usados com a maior qualidade possível sempre. Sempre. Se a tua missão na Terra entendes que seja uma missão humilde, de subserviência, seja então o melhor naquilo que tu fazes, para que tu possas ser procurado por aquilo que tu fazes de melhor. Este é o melhor em tal situação. Mesmo que eu não seja o melhor, mesmo que eu não me transforme no melhor, mas lute para isso. Utilize esse talento que tu tens. Não o desperdices enterrando.
Outro motivo que o mau servo enterra o seu talento. Ele diz que não achou aonde usá-los. Isso é desídia. É uma palavra bonita para se traduzir preguiça. É a pior de todas as desculpas. Amanhã eu faço, amanhã eu dou, amanhã eu visito aquele meu amigo que está doente, aquele meu parente, aquele meu irmão com quem eu não converso há muito tempo porque nós estamos brigados. Amanhã eu faço, amanhã eu ensino, amanhã eu amo, amanhã eu educo, amanhã eu dou. Paulo de Tarso, na sua carta aos Coríntios, na primeira carta aos Coríntios, diz que mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para aquilo que for útil. Utilizar os nossos dons para aquilo que for útil e não para aquilo que é desnecessário. Os que não usam o seu talento para o bem estão enterrando os talentos que Deus lhe deu, que Deus lhe emprestou. E retornarão ao mundo espiritual como aqui chegaram, sem ter feito bom uso deles em prol do próximo e deles mesmos, por egoísmo, por preguiça. E por achar sempre que o capim no pasto do vizinho é sempre mais bonito e mais verde do que o meu. Que o carro do outro é mais bonito do que o meu, que as coisas que o outro tem são melhores do que as minhas, ele canta melhor do que eu, ele fala melhor do que eu, a casa dele é melhor do que a minha. E ele se esquece de ver as coisas que ele tem, que lhe foram concedidas por Deus. E ele não utiliza, ele não faz uso, ele prefere viver sob o peso do desejo que o esmaga, o peso do desejo material que o esmaga. Lembremos, meus amigos, que nós seremos cobrados diante do tribunal da nossa consciência, não só por aquilo que nós fizemos, mas também e sobretudo por aquilo que nós deixamos de fazer. Fica, pois, para a nossa reflexão, se nós estamos vivendo bem e aproveitando os talentos que a providência nos deu e nos concedeu. Muito obrigado pela sua atenção. Fiquem bem. Que Deus abençoe a todos nós como sempre, agora e sempre. Obrigado. Boa noite.